começar daqui a pouquinho, e aí você já vai convidando o seu colega, a sua colega, tá certo? Vamos começar o nosso diálogo psicopedagógico, tá bom? Daqui a pouquinho estará conosco aqui a nossa professora e psicopedagoga, Lisanka Geórgia, tá bom? Então a gente vai bater um papo muito gostoso, legal, vai também responder algumas perguntas que vocês mandaram para nós. Vocês também vão poder participar online junto conosco também, fazendo algumas perguntas, alguns questionamentos. Eu já vou agradecendo aos novos seguidores, às novas pessoas que estão a partir de hoje, né, e essa semana começaram a me seguir. Então, um grande beijo para vocês, tá certo? É uma grande satisfação. Bom, então vão convidando aí, vão chamando as pessoas. São exatamente agora 8 horas e 3 minutos, 20 horas e 3 minutos. E a gente daqui a pouquinho vai estar com a psicopedagoga falando um pouquinho sobre esse momento agora, esse isolamento social, esse impacto desse isolamento social na aprendizagem dos nossos estudantes. A gente vai falar um pouquinho sobre o estresse também dessas crianças, né, desses estudantes, não só deles também, mas o estresse dos pais também, não é? E de todos os familiares, todos nós que estamos envolvidos nesse processo agora de isolamento social. Então, já vou agradecendo aí a presença, a querida Ritinha entrou aí, Dani também, Fabiana, um beijo para vocês, gratidão aí pela presença, professores marcando presença também, Thalita, seja bem-vinda, é uma satisfação estar com vocês. Daqui a pouquinho conosco, né, daqui a pouquinho mesmo, a querida psicopedagoga Lisanka Geórgia, que tem uma vasta experiência, ela tem o seu consultório psicopedagógico aqui em João Pessoa, na Paraíba, e ela atende pessoas com deficiência e também sem deficiência. Né? A gente vai também estar falando um pouquinho sobre isso, né? Que diferença é essa, um pouco. Às vezes a gente olha para uma criança, para um adulto mesmo, e a gente diz que é uma deficiência, e às vezes não é uma deficiência, é apenas um transtorno, não é? E aí as deficiências, elas vão entrar em outra categoria. Mas daqui a pouquinho a gente conversa mais. Vamos começar então? Vamos lá? Eu ainda vou dar mais 3 segundinhos para você convidar aí o seu colega, a sua colega, e dizer, ó, não podemos perder essa live de hoje, muito importante. A gente vai estar discutindo, você que é professor, você que é educador, você que é pai, mãe, né, responsável aí, e que gostaria de conversar um pouquinho sobre esse impacto, né, do isolamento social na aprendizagem de nossas crianças e nossos adolescentes, nossos estudantes. Então, a partir de agora, querida a Sônia entrando agora também, gratidão, André, seja bem-vinda, muito bem, o colégio também se fazendo presente, o nosso querido psicólogo André Soares, doutor André Soares, seja bem-vindo, viu? Uma satisfação. Maria José Medeiros, Gleice Araújo, Juju, sejam bem-vindos, todos e todas. Então, vamos começar, né? Querida Lisanka, por gentileza, estou só aguardando aqui você me solicitar, tá certo? Pode clicar aí e me solicitar que a gente já começa aqui o nosso bate-papo, tá bom? Deixa eu só melhorar aqui a luz, que eu estou me achando um pouco escuro. Não sei se vocês estão conseguindo me ver, mas achando um pouquinho escuro. O áudio está ok. Lani Drinks também entrando. Olha, a maior bartender, né, que nós temos em João Pessoa, viu? É a Lani Drinks, entrando aí, fazendo presença. Seja bem-vinda, Lani. Pedro Lucas também entrando, maravilhoso. O professor que tem um trabalho maravilhoso, viu, gente? Social, fantástico. Depois a gente pode até marcar uma live com ele também para falar um pouquinho sobre esse assunto. André Lima, seja bem-vindo. Muito bem. Muito bem. Bom, querida Lisanka, estou só lhe aguardando para que a gente possa começar, tá certo? Deixa eu ver se eu consigo chamar você por aqui também. Deixa eu ver. Não, deixa eu ver aqui se eu consigo chamá-la. Não. Aguardando aí a nossa querida Lisanka
para entrar. Muito bem. Pronto, ela está entrando agora. Muito bem, já aceitei. E agora vamos começar o nosso bate-papo gostoso aqui. Já tá. Boa noite, querida Lisanca. Olá, meu amigo Fidelis, professor e psicopedagogo. Muito obrigada pelo seu convite. É um momento muito importante para nós estarmos ajudando a esses Sim. pais que estão um pouco sem saber o que fazer, né? Então, Sim. essa live vem a trazer muitas orientações, muitos pontos positivos para que todos os pais consigam ajudar os seus filhos aí em casa, né? Com certeza, Lisanca, com certeza. Perguntas, né? E todas as pessoas que foram convidadas, sejam bem-vindas. Perguntem realmente o que vocês quiserem. Vamos fazer o possível para estar respondendo a todas as perguntas de vocês, tirando todas as dúvidas. Excelente. Então, querida Lisanca, eu estou aqui com algumas perguntas das pessoas, né? Nós vamos responder primeiro essas perguntas, tá certo? Durante a semana as pessoas foram colocando no meu inbox, no meu direct também, algumas perguntas, e aí a gente vai responder essas perguntas e aí logo a gente começa a responder aí os nossos queridos que estão online conosco, tá certo? Mais uma vez, gratidão. Então, 8h09, vamos começar com o momento agora das perguntas, tá bom? Então, primeira pergunta. Como incentivar meu filho a fazer as atividades? Ele está no 6º ano, quem mandou para nós foi a querida Ana Paula. Então, muito obrigado, querida Ana Paula, pela sua participação. Então, Ana Paula, o incentivo já começa pela questão de trabalhar o nosso cérebro. Eu estou orientando aos meus alunos e pacientes, desculpem, eu não me apresentei. Eu sou professora de ensino regular, sou psicopedagoga e agora estou como professora do AEE. O que é professora do AEE? É uma sala de recurso que a escola municipal dispõe para o atendimento de todas as crianças com dificuldade de aprendizagem e que tenham laudo. Então, eu venho orientando aos pais dos meus pacientes e aos pais dos meus alunos da sala do AE, que é um atendimento educacional especializado, para que eles tenham um espaço especial para aquele aluno. Tipo, fazer com que o cérebro entenda que aquele momento ali é o momento de estudar. Se puder vestir a farda, principalmente para essa turma de Fundamental 1, do pré, do infantil. Então é muito bom colocar a fardinha deles, colocar eles num lugar que não tenha muitas situações que tirem a sua atenção, como televisão, o próprio celular de casa. Então é um momento que ele tem que ter que o cérebro entenda que vai ser hora de estudar. Sabemos que os nossos alunos em casa, eles se sentem mais à vontade, né? Eles não têm como ter, assim, alguém pressionando, né? Alguém dizendo, bora, faça tal. Então, felizmente, esse é o papel do pai, né? Mas isso aí vai em outras perguntas. Então, prepara o lugar, coloca teu filho, tua filha numa mesa, com a fardinha, se possível, para ele realmente ter aquele momento de aula. Isso já é um grande estímulo. Outro estímulo é realmente você deixar os seus afazeres para dar uma atenção ao seu filho. A gente, com esse isolamento social, a gente vem aprendendo muito, né, professor Fidelis? Antes, nós dizíamos que não tínhamos tempo para os nossos filhos, não tínhamos tempo para nós mesmos. E esse isolamento social veio nos ensinar que nós devemos, porque é nosso direito como pai e como mãe, dar esse suporte aos nossos filhos. Mesmo se não tivesse acontecido esse isolamento social. Mas como aconteceu, algo totalmente inesperado, a gente não esperava uma situação dessa,
a gente tem que se adequar. Pai, mãe. Então, assim... Exatamente, Lisandra, exatamente. Para seu filho, prepare realmente o lugar. Todos os dias. O ambiente. O ambiente. Assim, de preferência à tarde. Porque a gente sabe que os nossos jovens, agora nessa pandemia, nessa quarentena, estão dormindo um pouco tarde. Então, também não vamos forçar muito a barra. É bom que você faça algo que não seja tão forçado, que não seja tão obrigado. Né? A gente sabe que o brasileiro, ele é muito criativo. E eu venho recebendo algumas brincadeiras de pais que não estão conseguindo fazer atividade com seus filhos em casa, aí fica com um pauzinho do lado, tipo dizendo, se você quiser, eu vou bater e tal. Então, a gente tem que fazer algo, pais, que não seja algo chato, mas que tenha que ser algo prazeroso para ele. Então, conversa com a professora. Eu, com os meus alunos do AE, estou fazendo assim. Quando não dá certo, estou falando agora de crianças com deficiência. Quando não dá certo o lápis e papel, partimos para outra situação, como jogos, como pinturas, coordenação motora, outras situações que eles não precisam estar com lápis e papel. Alguma situação que faça com que eles se divirtam. Entenderam? Entendi. Eu acho extremamente importante essa questão da rotina, eu acho que é importante a gente frisar. Por exemplo, eu continuo trabalhando, né, no sistema home office, tanto para o ensino fundamental, os anos iniciais, como também para o ensino superior, e eu mantenho a minha mesma rotina. Então eu acordo, mesmo que eu durma tarde, mas eu coloco para despertar. Aquele dia, às vezes, a gente exagera um pouco, está corrigindo alguma coisa até mais tarde. Então, mas eu coloco o meu despertador, os alunos que estão nos meus grupos, todos os dias eu sigo a rotina do mesmo horário. Então, às 7 horas é postado a atividade, começa a interação. Então, assim, essa rotina também faz com que a criança, o adolescente, o adulto, ele comece a se adequar. Né? E essa história de colocar a fardinha, né? Se a gente for pensar na neurociência, o que é que ela vai dizer? Ela vai dizer que o nosso cérebro, ele acredita em tudo que vê. Então, se a minha volta, eu coloco a minha farda, eu preparo aquele ambiente, né, todo para estudar, então isso é um incentivo também. A criança perceber que a mãe organizou tudo, tá aqui, ó, o seu caderninho, vamos começar a aula, ó, 7 horas, ou 8 horas, 9 horas, a hora que se colocou. Então, partir também essa coisa do ambiente físico vai influenciar, sim, no seu cérebro, e ele vai entender que aquele momento é um momento de estudar. Vamos para outra pergunta. Agora quando devo procurar um psicopedagogo? Quem mandou foi o querido Tiago Marcel. Então, muito obrigado, Tiago Marcel, pela sua pergunta. Eu acho que é uma boa pergunta, querida Lisanca, porque eu acho que é o mesmo preconceito que às vezes existe quando você vai procurar um psicólogo ou um psiquiatra. Não é? Ainda existe um misto muito grande de preconceito. Então meu filho tem um problema, né, porque eu vou ter que levar para um profissional. Ainda existe essa coisa muito difícil, resistente às vezes de lidar um pouco com os pais. Tem mudado muito, mas eu acho que é importante a gente cuidar da nossa saúde mental, da nossa aprendizagem, não é? Enfim, então eu queria que você falasse um pouquinho aí, quando é que a gente deve procurar um psicopedagogo? Acho que ele está enfrentando algum problema, eu acho que um filho está pensando aí. Quando eu recebo os pais, a gente sempre procura fazer uma entrevista para saber um pouco mais sobre aquele aluno ou aquele paciente que a gente vai trabalhar. E eles sempre têm essa dúvida de qual é a diferença do psicólogo para um psicopedagogo. E esse é um momento maravilhoso para tirar dúvida de vocês. A psicopedagogia, ela trabalha exclusivamente com a dificuldade de aprendizagem. Trabalhamos também com deficientes. A maioria das dificuldades de aprendizagem que a gente vê nas escolas regulares é a dislexia, que se refere à questão da leitura e da escrita, a descalculia, que se refere à matemática, a disgrafia, que se refere à escrita, que você não consegue ler direito, a desortografia e por aí vai. Isso é trabalho para um psicopedagogo.
psicopedagogas. Qual é o trabalho Exatamente. do psicólogo? O trabalho do psicólogo é a questão mais comportamental. O psicólogo nos ajuda muito nessa parte. Exatamente. Como nós trabalhamos a questão da aprendizagem, como um menino que não consegue parar, um menino que não consegue se concentrar, como é que a gente vai trabalhar com essa criança? Então, a parceria da psicopedagogia com a psicologia é algo assim de extrema importância. É claro que nós recebemos crianças que não têm essa dificuldade de comportamento, só tem realmente dificuldade na aprendizagem. Então, assim, muitos pais ligam para mim e dizem assim, doutora, meu filho é super inteligente, mas ele não consegue se concentrar, ele não consegue parar, a gente recebe várias perguntas, questionamentos. E eu digo para eles, então, isso não é um caso para psicopedagogia, isso é um caso para psicologia. Se seu filho não tem dificuldade nenhuma de aprendizagem, então nós, como psicopedagogos, não temos o que fazer com essa criança. Então, a psicopedagogia está voltada realmente para a dificuldade de aprendizagem. Se seu filho consegue entender algumas coisas e outras não de jeito nenhum, então pode ser um desses indícios, né? Um desses indícios de que um desses precisa indícios realmente... que eu falei, de dislexia, descalculia, disgrafia, que pode ser trabalhado. Só pode ser trabalhado também, pai e mãe que está me escutando agora, com um profissional especializado. Alguns pais tentam fazer isso em casa. Eu costumo dizer, citar aquele ditado: santo de casa não faz milagre. Porque a criança está tão à vontade, já conhece demais aquela pessoa, que não segue realmente as regras. Então, assim, a gente sabe que a questão de procurar um psicopedagogo hoje é um pouco complicado, porque a nossa classe ainda não foi reconhecida pela saúde. Então, a gente não pode atender por plano de saúde. Algumas clínicas atendem pelo plano, mas é assinado como psicólogo, vamos dizer aí. Aí é o psicólogo que faz o acordo com o plano. Então, a gente entende a situação financeira dos pais. Já pagam escola, né? Já tem... Porque a gente sabe que não é só a mensalidade que a gente paga. É verdade. Vários. Então, a gente entende essa situação. E os pais, quando chegam naquela situação, doutora, quanto tempo a gente vai ter que esperar o diagnóstico para que meu filho tenha um resultado? E essa é uma pergunta muito difícil de fazer. Só com o passar do tempo, com as terapias, com a assiduidade do aluno, do paciente, é que a gente vai ver como é que vai desenvolver isso. Então, espero que vocês tenham entendido a questão do psicopedagogo e do psicólogo. Sim. Eu acho interessante. Nessas dificuldades de aprendizagem, vocês procurarem um psicopedagogo. Exatamente. Uma coisa que eu digo para as minhas alunas da pós-graduação, inclusive eu já vi uma aí, já acenou, seja bem-vinda. Eu sempre falo para elas o seguinte: eu trabalho já há uns 3 anos, tem algumas disciplinas do curso de psicopedagogia da pós, mas assim, eu gosto muito do estágio. Então eu sempre fico com elas nesse período de estágio, a orientação do artigo, né? E eu falo para elas que ninguém sai da pós-graduação dominando todas as síndromes, todas as deficiências. E é interessante cada um a sua afinidade. Então, eu tenho colegas que trabalham com a psicopedagogia e estão voltados à baixa visão, outros que estão na dislexia, outros que estão no autismo, né? Cada vez mais se especializando no transtorno do espectro autista. Então, é interessante também, ao procurar um profissional, né, você sempre também vê se esse profissional é habilitado, se ele é especializado. Isso não só na psicopedagogia, mas em todas as áreas, né? Então, é importante a gente perceber que todas as profissões, elas trabalham em conjunto, em parceria. Então, a figura do psicólogo, né, a figura da fono, né, do pedagogo. Então, é muito importante para esse processo de desenvolvimento da criança. Então, vamos para a nossa terceira pergunta, tá certo? Vamos lá, vamos dar um piquezinho, senão a gente vai ficar aqui conversando, só respondendo, e eu quero também que as pessoas participem online.
Também queria dizer para vocês aqui uma notícia de primeira mão, tá certo? Lisanca também é escritora, então tem um livro, né, Lisanca? E aí a gente vai fazer o sorteio deste livro. Daqui a pouquinho a gente vai abrir também aqui a caixinha de perguntas para vocês colocarem as perguntas de vocês e vai ter sim sorteio. Se tudo der certo, se você convidar aí mais alguém, essa live começar a crescer mais, né? A gente vai também, eu vou sortear também um dos meus materiais para vocês também que estão seguindo, tá certo? Tá bom? Então vamos lá, vamos para a terceira pergunta. Quais problemas alunos podem desenvolver com tanto tempo fora da escola? Foi de Nice Costa. Muito obrigado, querida Nice Costa, por ter mandado a pergunta. Então, eu acho super interessante, Lisanca, essa pergunta, porque não só as crianças estão começando a desenvolver algumas patologias, mas também os adultos, né? E a gente precisa, é uma linha muito tênue, a gente precisa ter muito cuidado, porque hoje em dia tudo é muito assim. Você não pode ficar ansioso por uma festa, você não pode ficar ansioso para comprar alguma coisa, para realizar aquela viagem, porque as pessoas vão logo meio que dizer que você está ansioso, é doença, é patológico. E com isso as pessoas estão começando a deixar de viver os sentimentos. Então se você está muito alegre, você está eufórico, você está acelerado, né? Então tudo demais, claro que é veneno, mas a gente precisa sentir esses sentimentos também. Então, já dando uma deixazinha aí, Lisanca vai se aprofundar um pouquinho mais, mas eu queria dizer isso, que os pais fiquem tranquilos, né? Porque é natural sentir angústia, sentir tristeza, sentir nostalgia. Isso não quer dizer que nós estamos com depressão. Claro que quando a coisa começa a insistir, não é, Lisanca? Aí sim, você procura um psicólogo, você procura um psiquiatra. Então, aí sim. Mas aí eu vou deixar que Lisanca faça aí a vez. Então, Lisanca, quais problemas esses alunos podem desenvolver com tanto tempo fora da escola? Gente, esse é um momento que a participação dos pais é de extrema importância. Sabemos que realmente tem alguns pais que estão perdendo um pouco o controle pela questão emocional, pela questão de não conseguir obter o resultado que ele está esperando. Às vezes não entende o que é que o aluno, o que é que o seu filho quer saber, né? Vamos falando de Fundamental 2, quinto, sexto ano. Tem pais que não lembram mais, então começam a se desesperar. E a gente está aqui hoje realmente para acalmar o coração de vocês. Em primeiro lugar, o mais importante é ter realmente o controle emocional. A gente sabe que os nossos filhos, nós somos como espelho para os nossos filhos. E isso não é só quando eles são pequenininhos, não, gente. Eu já recebi várias situações de pais reclamando de comportamento, de alguma coisa de seus filhos, que com o tempo eu vejo que o pai é da mesma forma. Então, nesse momento, vocês precisam passar para o filho de vocês que Exatamente. isso que a gente está passando, e está passando, não vai permanecer. Eu acredito assim. Já passamos por várias situações, por várias pandemias, por vários vírus, e isso vai passar. Esse foi o mais grave, porque precisou que a gente ficasse em casa, né? Precisou que a gente tivesse alguns comportamentos que a gente não estava acostumado a ter. Então, assim, o controle emocional nesse momento é muito, muito importante para que os nossos filhos não venham a adquirir certas situações que a gente não deseja. Exatamente, exatamente. Os alunos que eles estão adorando essa pandemia. Nessa questão de estar fazendo as atividades em casa, de estar podendo acordar tarde, de não ter ninguém cobrando, exigindo. Eles têm a responsabilidade de mandar a atividade como o professor passou, mas não tem aquela situação de sala de aula, tal, enfim. Tem alunos que disseram que se pudessem, continuariam até o terceiro ano médio com essa situação. Mas já tem outros que as mães dizem, meu filho não está conseguindo, mas aí vem aquela situação que eu falei para vocês. Vocês têm que preparar o cenário todo para que o cérebro dos filhos de vocês recebam aquela informação que aquele momento é hora de estudar. E lembrem-se, ótimo, Lisanca.
a insegurança de vocês, a preocupação de vocês, eles recebem isso de uma forma impressionante. Então, assim, procura um momento do dia que você esteja bem. Procura um momento do dia que você veja que você pode dar esse apoio para o seu filho. Não passando para ele mais preocupação, não passando para ele mais insegurança, mas sim passando para ele aquela tranquilidade. Meu filho, você vai conseguir. Tenha calma. Vamos ver, vamos ver juntos o que é que a gente pode fazer. Se realmente não conseguir, vai, procura a professora. Procura alguém que possa lhe ajudar, como nós estamos fazendo aqui hoje. Exatamente. Lisanca, disponíveis para ajudar vocês. Isso. Tem escolas que estão mantendo o sistema de plantão e tudo, né? Então fica lá, isso para o ensino médio, para o Fundamental 2, eu tenho conhecimento disso, que ficam lá os professores de disciplina. O da educação infantil também, e o dos anos iniciais, também ficam naquele horário, das 7 da manhã até as 4 da tarde, param para o momento do almoço, mas ficam em sistema de plantão, de tira dúvidas, enfim. Lisanca, deixa eu aproveitar e já colocar outra pergunta aí que tem a ver um pouco com o que a gente está falando, que é do professor Pedro Lucas, não é? Que tem um projeto maravilhoso, e aí muito obrigado, Pedro Lucas, também por ter participado. Ele diz o seguinte: como se adaptar ao ensino EAD, não é? A EAD, né? Eu acho que é um grande questionamento, e a gente já pode começar a pensar que, claro, gente, é óbvio, né? Os pedagogos, os psicopedagogos, todos são unânimes. Claro que a educação infantil, a criança não vai ter autonomia de acessar uma plataforma, entrar em um chat, começar a abrir um arquivo, enfim. Claro que isso a gente sabe que não acontece. O que está acontecendo são grupos do WhatsApp que são monitorados pelos pais, não é? E aí a professora posta um videozinho, uma contação de história, orienta algumas atividades com vídeos explicativos, não é? E aí a criança vai acompanhando junto com os seus pais. Agora, no ensino médio e no Fundamental 2, aí sim, eles já começam aqui na Paraíba, o Estado lançou a plataforma Classroom, né? E aí eles acessam e tem o material, os professores passaram por uma formação, mas tudo é muito remoto, a gente precisa entender. E eu acho que pensar em EAD é pensar que é uma nova maneira. A Europa já faz isso há um tempo, né? Tanto que aqui no Brasil o MEC não libera que os cursos à distância sejam 100% à distância, né? Os cursos que eu digo de graduação, né? E pós-graduação, eles precisam realmente ter um momento presencial. Então, a gente ainda não está muito acostumado, né, Lisanca, com essa modalidade que os norte-americanos já utilizam, né, os europeus, que é fazer um curso à distância. Então, essa questão de adaptação é muito importante. E esse processo agora, não sei se você concorda comigo, Lisanca, mas ele veio também para a gente perceber que dá certo. É um caminho, né? Tem coisa a melhorar? Tem sim. Mas é um caminho, né, Lisanca? Com certeza. Nós, professores que já temos uma graduação, a gente já começou esse ensino à distância há um tempo, né? Os alunos que não estavam ainda acostumados com isso. E assim, muitos também não têm esse conhecimento, como você falou, Fidelis, de internet, né? Muitos professores antigos não têm esse conhecimento de como dar essa aula. Gente, como o nosso professor falou, Fidelis, já a gente vai abrir uma caixazinha de perguntas aí. Essas perguntas foram feitas antes, né, da nossa live, que a gente colocou no Instagram, colocou no Facebook, para as pessoas irem fazendo essas perguntas, mas já a gente abre para vocês. Nós temos aí pais de crianças autistas, nós temos aí coordenadores de escola, nós temos professores de AE aí, nós temos professores do ensino popular, e eu espero que tenha alguns pais aí que foram convidados também. Sejam muito bem-vindos, eu agradeço demais a presença de vocês. E vão chamando aí, as pessoas podem ter esquecido alguma coisa assim. Então vamos lá, Fidelis. Vamos lá. Então, mais uma pergunta aqui para você. Mas aí eu te perguntei, você concorda com essa questão
EAD, você vê nesse processo, como você colocou, né? Então é esse processo de adaptação mesmo, né, Lisanca? Eu acho que é importante essa adaptação, esse estímulo ao aluno. Eu acho que, como você colocou, nós que já tivemos essa experiência, a nossa geração, ela já vai estar mais acostumada com esse processo. E essas crianças, esses adolescentes agora, com certeza, o que eles estão vivenciando vai proporcionar para eles um curso, de repente, aonde? Em Harvard. Muitas pessoas não sabem, mas a Universidade de Harvard, ela fornece cursos online gratuitos. Então, assim, além de falar outra língua, tal, tem alguns cursos também que são em espanhol, mas esse sistema online, que eu quero dizer, ele te abre uma gama enorme, uma possibilidade enorme. Então, é importante também eu incentivar o meu filho para que ele comece a lidar com esse mundo cibernético, sim, claro, porque vai me abrir outras portas, não é? Eu conheço pessoas que fizeram, agora mesmo um amigo, pouco antes da pandemia, fez uma entrevista de emprego online para Nova York. Né? Ele trabalha com informática, TI, então fez uma seleção online. Então, assim, as coisas também no universo da cibernética cresceram muito. Então é importante os nossos alunos também terem esse contato. Né? E vamos agora para outra pergunta aqui, a nossa última pergunta, e aí a gente vai abrir as perguntinhas online, tá ok? Então, mais uma vez, agradecendo a presença de todos e todas que estão participando da nossa live. Então, vamos lá. Essa aqui é parecida com a que a gente já respondeu, né? Como incentivar, né? A minha filha, a mãe fala que pede um pouco a paciência. É Jéssica de Jesus. Então, Jéssica, a gente já acabou falando aqui também a sua pergunta. É incentivar, preparar o ambiente, isso é muito importante. Vamos lá, aqui. Quais atividades pedagógicas eu posso desenvolver com crianças da educação infantil? Maiara Medeiros. Muito obrigado, Maiara Medeiros, pela sua pergunta. Nós temos inúmeras situações para fazer com a educação infantil em casa. Nós costumamos trabalhar muito com material de sucata, juntando alguns objetos em casa e fazendo jogos em casa para trabalhar com os nossos filhos na questão de materiais recicláveis para fazer os jogos educativos. Então, assim, existem vários exemplos na internet. Se você quiser sair da coordenação, das vogais, dos encontros vocálicos que a educação infantil trabalha, das letras do alfabeto, se seu filho já estiver cansado, sai do lápis e do papel, vai para uma areia, Exatamente. pega uma areia para ele desenhar na areia, pega tinta. As crianças gostam demais de trabalhar com tinta, fazer vários desenhos. Existem muitas ideias na internet para se trabalhar com a criança. Eu sei Lisanca, que é complicado deles estarem trabalhando com lápis e papel direto, cansa para a criança. Sim. E como o nosso professor Fidelis falou, esse momento é muito bom, porque o nosso mundo, já ele vai estar totalmente informatizado, gente. Vai ser tudo pela internet. Então, aproveitem que a gente está começando à força esse mundo digital para estar ensinando ao seu filho e, ao mesmo tempo, aprendendo também. Eu aprendo demais com minhas filhas aqui, que estão aqui como minhas produtoras hoje. Né? Então, assim, o que eu não sabia, né, desse mundo digital, estou aprendendo, tenho que aprender. Porque senão a gente vai ficando para trás, a gente vai ficar sem... A gente, gente, se a gente não entrar nesse mundo digital, a gente não vai nem saber como viver. Então procurem na internet. Tem muitas atividades infantis lá. Isso, muito. Lisanca, eu vou aproveitar para dizer que as pessoas que não conhecem ainda, eu tenho um canal que é Júnior Fidelis, e lá tem algumas dicas de fazer atividades, algumas atividades que eu faço para a educação infantil, inclusive... Tem um vídeo meu falando sobre essa questão de que, às vezes, ficar só com lápis e pintar, ou a caneta, né? Então, isso vai cansar. Vai chegar um momento que vai cansar e vai ser um tédio. Então, eu coloco lá algumas dicas, tá bom? Então, e aí? Vamos abrir a nossa caixinha de perguntas. Como disse, tinha um locutor aqui na Paraíba, muito tempo atrás, ele falava assim, o povo quer falar, o povo quer falar. Então, vamos deixar o povo falar, tá certo? Registrar a presença aí da querida Anne Gleide, também doutora Anne Gleide, psicóloga. É uma satisfação a sua presença, viu?
querida. A colega também trabalha, o Anne Rose entrando agora. Muito obrigado. Anne é uma excelente profissional também. Professora, vamos abrir aqui a caixinha de perguntas agora. Ok, vamos lá. Aproveitando aí, enquanto as psicopedagogas que estão aqui, Anne Gleide, um beijo para você, morrendo de saudade de você, uma psicóloga maravilhosa. Isaura, minha colega de trabalho, psicopedagoga também, trabalha muito com autistas, uma profissional assim, excelente, não tenho nem palavras. A professora Aline, da Escola Top, do Colégio Top, professora de português, foi professora de português da minha filha, é professora do Fundamental 2, tem muito para nos trazer aí também. Então, sejam muito bem-vindas. Algumas professoras do AEE, Tonisha, minha amiga, que está aí. Muito obrigada pela presença e vá colocando ideias e perguntas aí para a gente estar dialogando aqui. Gente, a live aqui no Instagram só dura 1 hora. Mas se a nossa conversa estiver gostosa e não tiver dado tempo, a gente sai e volta. Não é, professor Guilherme? Exatamente, exatamente. Só tentando aqui abrir. Lisanca, quando você estiver pronto aí também pode acionar a caixinha aí de pergunta, tá certo? Para nós começarmos aqui. Eu já cliquei também, mas eu acho que você tem que me pedir aqui. As perguntas irão aparecer. Eu estou solicitando aqui também. Mas aí já podem começar também a escrever aí nos comentários que a gente vai respondendo enquanto a caixinha vai ficando pronta aí. Essa tecnologia, não é? Como diz. Então a gente vai aguardando também. Mas já podem começar a escrever também as perguntas de vocês aí, tá certo? Eu abri aqui a caixinha e não tinha ainda as perguntas. Então, vocês podem... Deixa eu só mexer aqui. Até derrubei aqui, ó. Pronto. Vamos lá. Então, a caixinha de podem perguntas é escrever. você que abre aí. Eu não posso abrir aqui, não. Pronto, tá certo. Eu já cliquei aqui. Pronto. Vamos lá. Então, já podem começar a escrever que vai aparecer aqui na minha caixinha. Quem não quiser colocar na caixinha, pode colocar aqui também online para todo mundo ver aí na parte de comentários. Tá bom? Podem perguntar aí no chat mesmo. Minhas filhas estão aqui Vamos lendo. lá. Elas vão vendo e vão me dizendo e a gente vai, o Fidelis mesmo vai lendo aí as perguntas. Jaelson Ventura fez uma pergunta aqui. Vocês concordam com todos os professores? Pode ler. Pode ler? Vocês concordam que todos os pode professores deveriam... Eita, fugiu aqui. Deveriam fazer psicopedagogia? Eu acho que é uma boa pergunta. Jaelson, um beijo para você. Conheço o Jaelson, aluno, trabalha com Libras, tem feito um trabalho muito legal. Parabéns, lá da cidade de Esperança, né? Me perdoe, tem uma cidade vizinha também agora, Jaelson, me perdoe, que eu sei que é onde você atua também. Mas um beijo para você. Pois não, Lisanca? E aí, todo professor deveria ser psicopedagogo? Com certeza. Boa pergunta. Eu faço parte da educação desde pequena. Minha mãe tem uma escola em Campina Grande. Creio que meus pais estão nos assistindo também. Beijo, meu pai e minha mãe, do Instituto Luiz Vasconcelos, lá em Campina. E, assim, quando eu descobri a psicopedagogia, gente, vocês não têm noção como os nossos olhos abrem para todos os tipos de dificuldade dos nossos alunos. A psicopedagogia nos traz a visão de aquele aluno está sendo mal comportado, por quê? A gente procura investigar o outro lado da moeda. A nossa visão como professor se abre de uma forma maravilhosa. E a gente tem como ajudar o nosso aluno muito melhor. Tem muitos professores que ficam perdidos dentro da sala de aula por não conhecer certos tipos de dificuldade. Então, é de extrema importância. Concordo. Essa pergunta que você fez, Jailson, né? Essa pergunta que você fez, Jaelson de Alagoa Grande, lembrei agora. Alagoa Grande. De Alagoa Grande, lembrei agora também, viu? Porque os alunos ali de Esperança acabam sendo da Redondeza também, né? Ô, Lisanca, como você está muito mais chique do que eu, você está com uma produção aí toda, né? Aí várias assistentes, né? Eu estou com um assistente aqui que também já quebrou aqui vários galhos, né? Mas aí eu vou pedir para que ela comece a ler também, porque ela está tendo o controle aí das perguntas. Deixa eu ver se eu consigo ver aqui uma outra. Perguntas aqui já. Pode ler? Bom, então pode fazer. Pode ler. Lê aí. Tem a pergunta da mãe de Elias.
Sim. Foi ele. Quero ela que tá falando. Quero saber o que fazer com o meu filho, pois quando coloco a camisa do colégio, ele chora. Aí quando eu deixo ele normal, ele fica de boa. O que faço? Boa noite, essa nova parceira aí. Muito obrigada pela sua presença. E assim, antes nós estávamos falando como a gente deve proceder para incentivar os nossos filhos em casa para estudar. Como o seu não gosta de estar com a farda de casa, né? Que acho que é um dos que eu vejo que não gosta de vestir a farda. Porque a maioria se sente até importante que é vestir a farda. Mas como ele se sente mais à vontade com a roupa, mas tenta fazer o restante, tenta fazer um cenário legal, colocar ele na mesa já com todos os materiais para ele não ter que estar se levantando, né? Mesmo com roupinha. Vamos fazer de conta que ele vai para a escola de roupa. Então, coloque ele com a roupinha sem problema nenhum. Mas como o professor Fidelis tinha falado já antes, estipula um horário, faz aquela rotina. A rotina é importante. A rotina para os nossos filhos, ok? Para nós, para todos. É verdade. E eu acho que uma coisa interessante é o seguinte, o que a gente coloca aqui são sugestões e você vai vendo o que vai funcionando na prática. Então, se você coloca, né, a farda na criança, né, a gente coloca toda essa parte lúdica, visual, estimulativa, para que a criança ela começa, e o cérebro começa a perceber que aquele momento é para estudar, mas a farda está sendo um impedimento para que esse processo aconteça, então retira a farda, deixa ele com a roupinha que ele está querendo usar, contanto que ele faça a atividade, tá certo? Vamos para outra pergunta aqui, deixa eu ver se eu consigo ver aqui. Tem outra pergunta aqui da professora Aline. Pronto, vamos lá. As crianças precisam receber letramento digital também, aprender a mexer nos programas básicos de edição de texto, aprender a fazer slides e apresentar suas ideias. Maravilhosa, Aline. Maravilhosa. E muito obrigada pela sua presença. A Aline é uma professora maravilhosa, já fez vários livros, né? Espero que possamos fazer outras lives, né, professor Fidelis? E trazer os livros da vamos sim. A Aline aqui também. Sim, será um prazer, será um prazer. O sorteio de meu livro. Esse livro não é só meu, tem outros profissionais aqui. O livro é Cuidando do Ser Humano, né? Tem a minha participação como psicopedagoga, tem psicólogo aqui, tem psiquiatra, tem fono. Quero agradecer a minha amiga Fabiana, fonoaudióloga maravilhosa, parceira, né, que está fazendo atendimentos em casa. Quem precisar de uma fono em casa, dá um toque que a gente já dá o contato de Fabiana. Então, assim, Aline, essa sua não foi uma pergunta, essa sua colocação aí foi algo maravilhoso. Os nossos alunos precisam ter aula digital, precisam ter aula de letramento, e assim, aprender muito mais a fazer. A minha filha mesmo, ela aprendeu praticamente quando começou a estudar no TOP, porque o TOP incentiva muito isso para os alunos. Aí eles fazerem mapa mental, a fazer slides. Então, realmente, os nossos alunos precisam. Vamos acordar professores para isso. Muito obrigada. Eu acho importante, Lisanca, você tocar nesse assunto, porque aí a gente acaba também tocando na questão da formação do professor. A gente sabe que existe algumas lacunas na formação do professor, e a gente sabe que a academia, ela tenta, né, agora cada vez mais, tentando aproximar o professor da realidade que ele vai enfrentar. Eu acho que é sempre uma reflexão a gente pensar na grade curricular, né, dos nossos professores. Eu acho que, na outra pergunta aí que foi colocada também por Jaelson, participante, sobre a questão de que todo professor deveria ser um psicopedagogo. Eu não sei se todo professor deveria ser um psicopedagogo, mas uma coisa que me incomoda muito são, às vezes, os professores de disciplina, não é? Claro, gente, não estou generalizando, mas os professores de disciplina, muitos não terem a didática, a pedagogia. Então, eu acho que o curso de pedagogia ele é extremamente importante.
E aí, quando eu vejo, eu me deparo, assim, muitas vezes com situações de aula, não é? De estímulo a essa questão do letramento digital, não é? De produção científica. Então, às vezes eu acho que, eu acredito que esse professor, às vezes, ele não está tão preparado pedagogicamente e didaticamente para incentivar. Porque às vezes ele passa aquele modelo muito, como é que eu posso dizer, muito fechadinho, muito, ou às vezes de uma linguagem muito mais, como é que eu digo, meu Deus, engessada para essas crianças, e aí acaba não tendo esse incentivo. Mas é importante demais que todo professor esteja sempre se capacitando, seja de disciplina, seja o pedagogo, de qualquer área. É importante nós aprendermos essas novas metodologias, tecnologias digitais, para que a gente possa cada vez mais melhorar as nossas aulas, aperfeiçoar a nossa prática. Isso é muito importante, tá bom? Então, vamos lá, vamos para outra pergunta aí. As nossas assistentes de palco, o pessoal pensa que é só o Gugu que tinha assistente de palco, a gente também tem assistente de palco aí, chiquérrimo, vamos lá. Assistente de live. Quanto a isso que você acabou de falar, a professora Aline fez um comentário sobre isso que você disse. O professor também tem de se atualizar e digitalizar. E quando o aluno não puder abrir um slide, o professor deve parar o conteúdo e ensinar o básico. Exatamente. Muito bem, muito bem, muito bem. Parabéns. Excelente. Então vamos para outra pergunta. A arte contribui muito com o aprendizado. Sendo assim, acredito que o trabalho corporal seja um excelente caminho para esse momento. O que vocês acham? Dani Caldas, JP, perguntou. Professora Dani Caldas, reabilitadora lá da Fundação Integrada de Apoio à Pessoa com Deficiência, a FUNAD, né, o qual também tive um grande carinho de poder fazer parte. E, professora Dani Caldas, seja bem-vinda mais uma vez. Dani Caldas, pergunta maravilhosa. A arte, agora, nesse isolamento social, é de extrema importância. Nós podemos usar a arte em todas as matérias, gente. É algo assim maravilhoso, milagroso. Nós, como psicopedagogos, a gente trabalha muito com arte nas terapias psicopedagógicas. E isso faz com que o aluno aprenda com mais facilidade. Os jogos, as dinâmicas, isso tudo está dentro da arte. A minha filha está fazendo graduação em teatro e, assim, são ideias maravilhosas que a arte traz e nos fazem aprender demais. Então, assim, uma colocação maravilhosa. Vamos infiltrar a arte na nossa educação. Isso é muito bom. A gente tem que sair, gente, daquela mesmice de livro, de caderno, de quadro. A geração de hoje, ela está muito mais à frente do que isso. Muito, muito, muito. E a arte, ela tem esse poder de concentrar tudo, né? Tudo você pode fazer com a arte. Quando você pensa que os paleontólogos, né, a história, ela se baseia na arte, não é? Quando eles fazem uma descoberta lá de algum objeto, de algum utensílio, né, artístico, porque os nossos ancestrais produziam muito, né? Então, a arte, ela ajuda, né, olha só, na história, na linha do tempo, né, dizer aquela civilização, em que período estavam. Então, isso só falando dessa parte histórica e científica. Mas o poder que a arte tem, né, tanto que a professora Dani, ela trabalha lá no NVA, o Núcleo de Vivência em Artes, né, que tem na FUNAD, e é uma forma de emancipar essa pessoa com deficiência através da dança, né? Ela trabalha com a dança, a gente tem outros profissionais que trabalham lá nas outras áreas das artes, mas, sobretudo, a dança, essa expressão corporal, como a professora Dani colocou, é extremamente importante. O indivíduo ter consciência do seu corpo, né, é muito importante. Se a gente pode trazer essa expressão corporal, que já é belíssima, né? A gente está usando aqui a dança, mas aí muitas outras coisas, as artes plásticas, né, a pintura. Então, assim, sim, a arte deve estar sempre integrada em tudo. E aí é tão interessante que não adianta nós prepararmos a aula
maravilhosa, mas ela não tem, não tem nenhum conteúdo artístico, não tem cores, não tem movimento, não tem interação. Então, olha como a arte é importante. Então, eu acredito que a arte é todo esse pano de fundo que envolve todo esse processo da aprendizagem. Então, eu diria isso, é o pano de fundo para tudo. A gente pode fazer tudo com a arte. Então, vamos para mais outra pergunta aí. Criatividade, né, Fidelis? Criatividade. Isso, criatividade. Muito, o lúdico hoje tem que ser trabalhado em todas as matérias. Em todas as matérias, sem exceções. Então, vamos para mais uma pergunta aí. De Anne Rosial B. Como ocorreu sua aproximação com a psicologia escolar para os dois? Legal. Bom. Pode falar, Fidelis. Posso falar? Então vamos lá. A psicopedagogia, né? A gente primeiro precisa entender que a psicologia escolar é uma área de especialização do profissional que faz psicopedagogia. Então ele vai lá, cursa psicologia, e aí ao final, né, ele vai e faz a especialização em psicologia escolar, hospitalar, clínica, etc. O psicopedagogo, né, ou ele faz a pós-graduação em psicopedagogia, ou ele faz a graduação em psicopedagogia. Inclusive, eu não sei se ainda quem está na coordenação lá na UFPB, o curso de psicopedagogia, a professora Giovanni, um beijo, professora Giovanni, uma excelente profissional, foi minha professora no UNIP. E, então, só para a gente entender, psicologia escolar é uma coisa, é a especialização do psicólogo, e psicopedagogia é outra coisa, né? Apesar delas se completarem também, trabalharem juntos, mas só para a gente entender. Então, no meu caso, respondendo agora a sua pergunta, eu já na graduação, né, quando as pessoas já começavam a pensar na monografia, né, hoje faz artigo, mas na minha época, né, que foi rápido, né, foi assim, ontem praticamente, eu não queria fazer uma monografia sobre o aluno. Eu queria fazer algo que já trabalhasse a questão do professor. Eu já sentia que o professor estava cansado, esgotado e tal. E aí eu queria entender um pouquinho mais desse universo, desse aluno, qual é o caminho que ele faz para não aprender, quais são esses percalços. Então, quando eu vi as pós que estavam à minha disposição, duas me chamaram a atenção, que foi a psicopedagogia e depois a educação inclusiva. Eu fiz primeiro psicopedagogia e depois eu fui fazer a pós em educação inclusiva. Então, surgiu por essa paixão de tentar entender um pouquinho a cabecinha desses nossos estudantes dentro desse contexto educacional. Para mim, da mesma forma. E você, Lisanca? A minha amiga, psicopedagoga Isaura Lobo, que me incentivou muito, porque na época que a gente estava fazendo a psicopedagogia, nós fizemos primeiro institucional, depois fizemos a clínica. Eu não, com toda sinceridade, eu não pretendia clinicar, eu não pretendia abrir consultório e tudo mais. Mas agradeço demais a Isaura, que me incentivou. E, assim, nesse pensamento que Fidelis acabou de falar, de poder entender um pouco mais os alunos e até as minhas próprias filhas, ajudar as minhas próprias filhas em casa. Então, foi esse o motivo, e quando eu entrei, me apaixonei, e estamos aí, ajudando quem precisa. Exatamente. Que bom. Vamos para outra pergunta aí, então. Gente, nós estamos chegando pertinho do nosso finalzinho, viu? Daqui a pouco a gente está encerrando, infelizmente, vai ficar com gostinho de quero mais. A gente encerra e entra de novo para fazer o sorteio dos livros, né? E tenho certeza que todo mundo vai querer ganhar um livro maravilhoso como o meu. Pronto. O livro de Fidelis é Sansão e Golias, né, Fidelis? Essas são Davi e Golias. Mas o que eu estou querendo sortear aqui, se essa live subir mais um pouquinho, é o estresse, a influência do estresse na prática docente. É um DVD. Também vocês vão gostar aí para os profissionais, tá bom? Mas aí vamos... E esse livro que eu também vou sortear para vocês, gente,
traz toda a orientação sobre essa questão da aprendizagem e o que é a psicopedagogia. O que é que a psicopedagogia, para que serve a psicopedagogia na aprendizagem, dentro de sala de aula e tal, enfim, vocês vão amar. A gente podia sair agora, Fidelis, e já entrar, porque faltam alguns minutinhos só. O que é que você acha? Não, acho que a gente já pode fazer o seguinte, final, Lisa. né? Okay. Como a gente já está quase 1 hora, não é, de live, então acho que a gente pode fazer isso. A gente pode responder um pouquinho aí a última pergunta, vamos dizer assim, e a gente partir também para o sorteio. O que é que você me diz aí? Se não der e aí, porque aqui no meu tempo só faltam menos de 5 minutos. Isso. A gente pode combinar com todas as pessoas que estão aí presentes, da gente dar uma saída e voltar. Também pode ser. Vamos pedir aí para eles. Coloquem aí o joinha nos comentários se vocês querem que a gente volte ou que a gente encerre. Se vocês quiserem que a gente volte, a gente volta. Mas senão a gente encerra. Gente. E aí, não é? Coloque aí, ó, o joinha aí a gente continua, tá bom? Então, que papo gostoso. O joinha, pronto. Joinha. Bom. Né, isso, vamos para a próxima pergunta. De Sônia Jailza. Boa noite. Uma das minhas preocupações nessa situação, gostaria de saber o que vocês orientam aos pais que têm filhos com transtornos, deficiência e dificuldades de aprendizagem. Legal. A primeira situação, eu acredito que seu filho seja acompanhado por algum profissional. Então, esse profissional tem que estar ali orientando como é que você deve estar procedendo. Sabemos que a clínica que eu trabalho está fechada, a gente não está fazendo atendimento na clínica, até pelo cuidado, né, a mais com os nossos pacientes. Então, assim, eu venho orientando, venho mandando ideias pelo WhatsApp dos pais dos meus pacientes. Então, a nossa orientação é que você procure, muito boa. ainda não tem um profissional acompanhando ele, é de extrema importância. Não sei qual é a deficiência, né, do seu filho ou filha, mas existe um profissional para cada situação, psicopedagogo, psicólogo, fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional. Então, veja aí se ele realmente é acompanhado por alguém, peça orientação para esse profissional, ok? Exatamente. Então é importante você ter todo esse apoio, ter todo esse atendimento multidisciplinar. O importante é a gente não deixar de investigar, né, Lisanca? É a gente perceber que se tem algo, se tem alguma coisa que a gente possa averiguar, é extremamente importante. Então esse papel e o olhar dos pais é muito importante. A gente costuma dizer que eles são os primeiros a identificar que alguma coisa não vai bem. Então, é sempre importante a gente fazer essa avaliação. Então, parabéns aí para a querida Sônia Jailma também participando, uma excelente professora da rede municipal, né? E também é uma pessoa maravilhosa, também conheço, que coisa boa. Só gente conhecida aqui, que coisa boa, muito bem. E os novos também, não vamos deixar de dizer que os novos estão aqui. Que está aparecendo vários joinhas, viu? E olha só, vamos contabilizar, não é? Vamos contabilizar. Então, vamos lá, próxima pergunta. Então, no caso, né? Só um minuto. As pessoas com deficiência têm um potencial incrível. Cabe o profissional ter a sutileza e responsabilidade de explorar? As pessoas com deficiência têm um potencial incrível. Cabe o profissional ter a sutileza e sensibilidade de explorar? Com certeza. Gente, vocês não têm noção do que a gente aprende com os nossos pacientes. A gente aprende demais, a gente fica tão feliz, porque realmente tem muitos deficientes que trazem essa habilidade assim, impressionante, não é, Fidelis? Sim. Então, com certeza, o papel do profissional é fazer com que essa habilidade que ele mostra ter seja realmente trabalhado para que essa habilidade venha a acontecer muito mais. Eu estou conseguindo ler aqui, ó, na tela. Como poderia melhorar a interação dos professores com os alunos nas aulas online? Gostaria de sugestões. Então,
como poderia melhorar essa interação dos professores com os alunos nas aulas online? Então, Bom, como eu falei... Pode falar, Lisandra, pode falar. É novo para todo mundo. Realmente tem alguns professores que estão tendo dificuldade, né? A minha filha, por exemplo, ela está tendo aula, Fidelis até mencionou aí, que é o Google Class, né? Que o professor fica ao vivo com o aluno. Já tem outras situações que os professores estão fazendo vídeo pelo WhatsApp, né? Então, assim, como poderia melhorar? Eu acredito que, como a nossa colega Aline falou, como poderia melhorar? O professor tendo mais conhecimento desse mundo digital para passar realmente uma situação mais confortável para o aluno, né? Então, assim, as escolas também estão fazendo o possível, né, para organizar de uma forma mais fácil para o aluno, mas essa situação aí depende muito das pessoas que estão ajudando em casa, sabe, gente? Vocês verem quais são as dificuldades, estarem falando com os professores, estarem falando com a escola. Meu filho está tendo dificuldade disso, daquilo outro. Então, eles mesmos vão organizando para vocês. Isso realmente é uma questão de rotina. A gente tem que se adaptar de toda forma e a gente vai se adaptando com o tempo, vai errando e vai tentando acertar e assim sucessivamente. Exatamente. É importante a gente também pensar que eu, às vezes, vejo alguns colegas meus, professores, eles ainda muito, claro, é um processo novo para todos eles, para todos nós. Então, às vezes, ainda um pouco tímido, né, diante da câmera, de como gravar. Assim, nós não estudamos para isso, né? Na nossa formação, é importante a gente frisar, a gente não aprendeu sobre isso, como lidar com a câmera, como organizar como editar um vídeo, como fazer um roteiro. Então, isso são coisas que a gente está buscando e a gente está aprendendo. Então, a dica que eu dou é você realmente, como diz o adágio popular, meter a cara mesmo, ver as dicas. Tem muitos vídeos no YouTube ensinando e dando dicas de como você interagir com a câmera. Eu ainda pego alguns professores se olhando, né, e não olham aqui para essa lente, para quem está do outro lado, né, perceberem que você está olhando no olho. Então, a dica que eu dou é você pesquisar, ver alguns vídeos e você trazer também a naturalidade para as suas aulas, né? A produção acho que está mexendo aí no microfone, ajeita o microfone aí, batendo um pouquinho aí no microfone, mas só dizer que é importante você também se doar, ser natural, sabe, olhar para a câmera, pensar que você como se você estivesse dando de fato a sua aula, e aí você vai deixar a sua essência, né, de professor aí, vai fluir com certeza, logo, logo você vai estar dando um show, porque eu tenho visto professores dando um show mesmo, né? Então vamos para a nossa próxima pergunta. Aí é onde volta a arte, a criatividade. Eu vejo Exatamente. criatividade de professores do AE que fazem um cenário em casa para dar aula para os alunos. Isso é maravilhoso. Exatamente. Então vamos para a nossa próxima pergunta, tá certo? Vamos lá para a gente fazer. Pode sim. A pergunta era: como o profissional poderia incentivar um deficiente? De Thalita Sibeli. Thalita, minha querida, mãe de um autista, André, meu amor, um beijo. André está comigo desde os 2 anos de idade. André hoje tem 8 anos. E Thalita é uma mãe, assim, altamente preocupada, é uma mãe que busca, é uma mãe que procura realmente estimular e incentivar o seu filho. André já fez vários tipos de terapia. Hoje André está com a psicopedagoga, está com uma fonoaudióloga, André já participou de ecoterapia, agora André está fazendo musicalização lá no Espaço Cultural, e isso só vem trazendo um desenvolvimento maravilhoso para André. Então, eu parabenizo Thalita por essa garra, por essa luta, né? E estou falando isso aqui para incentivar os pais dos deficientes, né? Que estão, vamos dizer assim, iniciando agora, sem saber o que fazer. Procurem os profissionais.
seu filho vai ter um desenvolvimento maravilhoso que nem mesmo você acredita. Então, assim, respondendo a pergunta de Thalita, como podemos... Falei tanto sobre as terapias. Como podemos incentivar a pessoa com deficiência? Como poder incentivar? Dependendo da sua deficiência. No caso, o filho de Thalita é um autista. A gente, logo no início, a gente trabalhou muito essa questão do comportamento dele, porque ele não conseguia parar para fazer nada. Quando conseguimos trabalhar o comportamento, começamos a trabalhar com os jogos feitos com materiais recicláveis, como eu falei para vocês, isso é maravilhoso. Direita, esquerda, para ele estar obedecendo ordens. Então, assim, como nós devemos incentivar? Isso depende de cada situação, depende de cada deficiência. Existem vários tipos de deficiência. Então, um profissional saberá como incentivar. Como o André está em casa, não está na clínica agora, eu sempre mando histórias online para a Thalita mostrar para André. Eu sempre mando jogos legais para a Thalita. Ele gosta muito de trabalhar com massinha. André é um menino assim que tem muitas habilidades assim, maravilhosas. Ele desenha muito bem. Então, a gente tem que trabalhar em cima das habilidades que temos. Entendeu? Ótimo, ótimo. Então, Lisanca, vamos lá, vamos responder mais uma perguntinha aí, a gente faz o nosso sorteio. Mais uma vez agradecendo a participação assim, de todos e todas, a gente agradece a nossa live. Agora, depois que nós voltamos, né, estamos com 20 pessoas nesse momento, mas a gente foi bastante longe, então a gente fica muito feliz, a gente agradece, a gente pede desculpa também às pessoas que estavam conosco online, mas aí a live acabou caindo, na verdade acabou sendo encerrada, mas aí a gente voltou aqui por vocês também, né? Na verdade a gente poderia ter encerrado antes, no tempo, mas a gente quis continuar, porque as perguntas não param realmente de chegar, então a gente fica muito feliz. Então, vamos para mais uma pergunta aí, então a gente faz o nosso sorteio, tá certo? Vamos lá. Tá, então, no momento aqui não tá aparecendo nenhuma pergunta. Tinha muita pergunta na outra live, só que como foi cancelada, não tá mais aparecendo aqui. Aí, no caso, agora não tem mais nenhuma. Pronto, eu tô vendo que tá entrando aqui algumas pessoas, acho que estão voltando, vamos aguardando até elas colocarem aí alguma pergunta. Eu vou aproveitando também, Lisanca, para agradecer, tá certo, a sua presença, né? Já assim, andando para uma despedida, vamos dizer assim, mas você vai responder ainda aí alguma pergunta, nós vamos responder, mas já aproveitando e agradecendo também a sua participação mais uma vez, tá bom? Já surgiu aqui uma pergunta, não foi aí? Foi da Mãe Elias também. Lisanca, um COAF na área infantil também ajudaria? Com certeza. Eu acredito que o meu amigo Fidelis vai saber responder essa pergunta melhor. Eu não consegui entender aqui, não ouvi. Um COAF na área infantil também ajudaria? Olha, eu acredito que todo profissional que vem na escola, ele vem agregar, ele vem somar com a equipe, ele vem, ou ela, né, no caso, vem também entendendo que o modelo que nós temos, que está bem divididozinho, a educação infantil, o fundamental, o ensino médio, todos os profissionais que agregam, eles são extremamente importantes. E todas as metodologias, claro, que são colocadas, tudo que a gente vai trazendo que pode acrescentar o nosso ambiente escolar, seja recursos humanos, recursos tecnológicos, novos métodos, é importante a gente sempre também entender qual é a nossa realidade, aplicar de fato para a nossa realidade e também fugir um pouquinho dos modismos, né? Às vezes a gente tem, Lisanca, eu me preocupo muito, às vezes a gente tem algumas modas que vão surgindo e as pessoas começam a incorporar o seu dia a dia, a sua prática pedagógica, a rotina da escola, e que às vezes não surte tanto efeito. Mas, então, falando de forma geral, né, eu acredito que
todo que vem, né, dar esse suporte, vem dar esse apoio à educação infantil, qual é a base de tudo, é o alicerce de tudo, é de extrema importância. Tá bom? Vamos para outra pergunta? Tudo só complementando o que Fidelis falou. Ótimo. Tudo que traz conhecimento para o mundo lá fora é bom para os nossos alunos. Por quê? A gente, antigamente, eu acredito que no ensino tradicional, os professores não saíam dos livros, mas hoje não. Graças a Deus, as escolas estão tendo um pensamento mais aberto, né? E estão trazendo realmente a realidade para dentro da escola. Né? E essa situação financeira do nosso país é muito importante para que os nossos alunos estejam por dentro. Então, é muito importante. Agora, cabe às escolas buscarem esse conhecimento para passar para os nossos alunos. E nem sempre o próprio gestor, ele domina essa parte financeira da escola, né? Então, essa figura do COAFET é muito importante, porque vai gerir as prestações de contas e vai também, junto com a comunidade escolar, com o conselho escolar da escola, poder ver como é que se pode utilizar esses recursos que vêm para a escola, vai fazer todo esse manuseio, né? Melhor dizendo. Tá Na bom? escola municipal, Fidel, os alunos Sim. participam do conselho. É tirado um aluno, né, de cada sala para ele participar do conselho e ver realmente o que é que a escola está pretendendo fazer, ver o que é que eles acham importante trabalhar na escola. A opinião deles dentro do conselho escolar é muito importante. Então, vamos para a próxima pergunta. Muito. Vamos lá. O que é educação digital e como essa tendência funciona? Anne Roseal B. A educação digital praticamente é o que a gente está vivendo hoje, né, Anne? Que nossos alunos não estavam acostumados. Então, isso está, assim, a gente está sofrendo, né, de um certo modo, porque tem entes queridos que estão passando por essa dificuldade toda, mas, ao mesmo tempo, essa quarentena, essa pandemia, esse isolamento social vem trazendo muitas coisas novas para a gente e coisas boas para o nosso futuro. E essa educação digital é uma delas. Né? Os nossos filhos estão tendo essa oportunidade de realmente estar entrando nesse mundo, nessa nova era que já toma conta de tudo. Então, exatamente. A educação digital é justamente isso aí. É a nossa internet poder ajudar os nossos alunos com o que eles precisam. Quantas aulas no YouTube, né, videoaulas existem? Eu sempre também oriento os meus alunos a tá dando um certo tipo de conteúdo que não conseguiu entender direito, vai nas videoaulas, tem vários tipos de aula daquele mesmo conteúdo. Então, esse mundo digital é isso aí. É a gente aprender a cada dia mais como funciona. Né? Isso é muito importante para a gente, ser humano. Eu acho importante a gente também frisar que sempre se falou, né, uns 7 anos atrás, acho que 7 não, mas mais um pouco, 10 anos atrás, já falava das novas tecnologias, das TICs, né, já se falava isso. E tinha até uns cursos de extensões lá na Universidade Federal, na UFPB, e as pessoas sempre tiveram em mente que a tecnologia era algo muito voltado apenas vamos dizer, algo futurista, a uma lousa que você toca e ela interage com você, que é o que nós temos, né, atualmente. Então, mas a gente pensar nessa questão digital é a gente começar a pensar, não é, que hoje nós temos aí esse mundo cibernético, né, a internet, né, e a gente pode também nessa malha, né, nesse mar, navegar e descobrir que podemos utilizar para sim a aprendizagem. Então, a nossa geração, as nossas crianças, elas já nascem no meio digital, há um toque, né? Um toquezinho, ela vai lá e já aprende que é com o dedinho lá tocando que ela vai poder interagir com aquele objeto que está na frente dela. Então, acho que as nossas crianças, elas estão já vindo praticamente preparadas. A questão é a gente organizar isso para que isso também seja não só de lazer, claro, é importante lazer, mas também de forma pedagógica. E aí entra o nosso papel fundamental enquanto professor,
para que a gente possa trazer isso para a escola e a gente apresentar também ao nosso aluno que ali é um espaço também de aprendizagem, de estudo e de troca de conhecimento, e não só de lazer. Não é? Bom, vamos para mais uma pergunta e aí sim a gente faz o nosso sorteio. Só a gente não consegue fazer o sorteio, que coisa boa. Vamos para a última pergunta. Acho que agora obrigatoriamente vai ter que se dirigir ao sorteio, porque não tem mais nenhuma pergunta. Vamos lá. Eu tô vendo. Vamos lá, eu tô vendo aqui a pergunta sobre educação digital. Já vi aqui, né? Sensibilizar os pais que ainda não. Ótimo, ainda vi aqui. Então é isso mesmo, ainda vi uma perguntinha aqui da Anne também, como sensibilizar os pais. Mantendo esse contato. Eu acho extremamente importante, Elisanca, e eu queria dizer aos professores que não se sintam sozinhos nessa missão, sabe? Com essa relação com os pais. A escola está ali, a gestão está ali, a coordenação está ali também para te dar esse apoio. Então, a gente não pode apenas pegar esse professor, essa professora e exigir que ele faça esse milagre, ele tenha uma estratégia, ele tenha uma receita, não é? Para que tudo possa fluir perfeitamente. Não, é um trabalho em conjunto, é um trabalho em equipe, o professor faz a parte dele, ele faz esse convencimento também, né? Tem esse diálogo com os pais, mas a gestão também tem esse diálogo com os pais, a coordenação pedagógica. Então, é todo mundo pensar junto, cada um conhece a sua realidade da escola, cada um conhece o seu perfil da escola e pode estar traçando metodologias para que possam alcançar esses pais. E aí sempre usando sempre, gente, o bom senso, entendendo que os pais às vezes não têm internet, entendendo que os pais, alguns não estão em casa, alguns estão trabalhando. Então a gente precisa também entender que esses pais também estão se sentindo sobrecarregados e têm também os seus problemas. Então, vale nesse momento, como diz o nosso querido Rubens Alves, a escutatória, né? Escutar os pais, sabe? Perguntar quais são essas dificuldades que eles estão sentindo. Ter esse diálogo é importante, ele vai te ajudar a encontrar a melhor saída. Então, vamos lá para o nosso sorteio. Então, Lisanca, vamos lá. Me diga como é que a sua produção pensou aí. Eu pensei em ir aqui na caixinha, nos comentários, e alguém fazer um comentário que eu iria dizer qual era. Mas como é que você fez aí? Ela pegou os nomes ou a gente vai aqui para os comentários mesmo? Como é que você acha que a gente deve fazer esse sorteio? Para a gente ser o mais, como é que a gente pode dizer? Como é que diz? Transparente possível, né? Eu pensei em pedir a todos os participantes aqui que quem colocasse aí primeiro o nome do nosso tema levaria Boa ideia. E eu vou levar pessoalmente na sua casa, tá? Olha que coisa boa. Então, atenção, o nosso bannerzinho eletrônico tem o tema, né? Diálogo psicopedagógico. Mas aí tem um tema. Qual é o nosso tema? Quem escrever primeiro aí vai levar o livro da querida Lisanca. Vamos lá? Vamos aguardar e ver quem é que vai escrever aí o nosso tema. Qual foi o nosso tema do nosso bate-papo de hoje? Nosso diálogo psicopedagógico. E quando eu falo que vou entregar na sua casa, não se preocupe. Vou seguir todas as orientações da saúde, com máscara, higienizado, com luva, tudo bem direitinho. Nem se preocupe. Então vamos lá, quem respondeu... Vamos lá, estamos aguardando, tá fácil. Quem tem o nosso banner eletrônico já vai ver lá. Tem diálogo, né, psicopedagógico, e aí tem um tema. Qual foi o tema que a gente abordou aqui hoje? Quem falar Vamos lá. Tema, aqui tem um temazinho lá em cima. Aí, apareceu, colocaram. Impacto do isolamento social. Muito bem, muito bem. É o tema, muito bem. Muito bem, palmas aí. Magda. Muito bem, Magda. Você vai amar o livro e vai conhecer um pouquinho do trabalho de vários profissionais. Do fono, meu como psicopedagoga, de psicólogos, de psiquiatras. Parabéns. Fala no meu privado e no direct e manda tua localização que amanhã eu estarei te entregando o meu livro, ok? Só uma observação. Para quem não ganhou o sorteio, tem outros exemplares à venda para quem quiser, quem tiver interessado.
Ótimo, boa, muito boa. Olha aí, rapaz, uma produção dessa, viu? Olha que legal. Então, temos Lisanca, outros exemplares. Quem tiver interesse, fala também no direct que a gente vai entregar na casa, ok? ok. Lisanca, mais uma vez, agradecendo a sua participação. Eu também gostaria de agradecer a presença de todos. Eu vou pedir para que Lisanca faça aí as considerações finais. Então ela vai sair, eu fico mais um pouquinho com vocês, mais uns 2 minutinhos, encerro, e aí a gente, né, pensa em outro diálogo, quem sabe, coloquem temáticas para mim, tá bom? Então, com a palavra aí a nossa querida Lisanca, e aí a gente encerra. Em primeiro lugar, Fidelis, eu quero lhe agradecer pelo convite maravilhoso. Eu amo realmente estar orientando. Eu fico muito triste com esses pais que estão um pouco perdidos. Então, essa live para mim foi maravilhosa. Eu espero ter respondido todas as perguntas que foram feitas. Não sei se ficaram perguntas em aberto, mas, Fidelis, quero me disponibilizar. O que você precisar, quando você precisar, estou aqui. Quero agradecer a todas as pessoas que convidei, que estiveram aqui, fazendo sua pergunta, participando. Muito obrigada de coração. Então, assim, gente, fiquem com Deus. Eu espero que todas as respostas, todas as orientações venham a ajudar vocês nesse isolamento social. E o que precisarem, estou aqui. Podem falar comigo no direct. Pode tirar também alguma dúvida lá do que vocês estiverem precisando nesse momento de isolação social. Isolamento social, desculpa. Um beijo no coração de cada um. Deus abençoe e esteja nos livrando, como Ele nos livrou até hoje, desse vírus, né? E que possamos vencer mais esta barreira. Um beijo no coração, Fidelis. Até a próxima, se Deus quiser. Até a próxima, querida. Mais uma vez, muito obrigada, Lisanca. Parabéns pelo trabalho que vem desenvolvendo. E fica aí o convite para vocês entrarem aí no perfil também de Lisanca e solicitar aí o material. Gratidão, viu? Eu quero agradecer a Laísa e a Letícia, né, que são as nossas assistentes sociais aqui. A minha produção acabou de passar aqui uma cola para mim, eu também estou lendo aqui. Então, muito obrigado, Laísa e Letícia, aí pelo apoio. Um grande beijo, Lisanca. Então, gente, esse foi o nosso diálogo psicopedagógico com a querida Lisanca George. A gente agradece a todos que participaram, não é? A todas as pessoas que eu não consegui aqui dizer o nome e agradecer, mas sintam-se beijadas, abraçadas e abraçados. Foi muito importante a gente poder discutir um pouquinho do nosso momento agora atual, também responder perguntas. E aí, pronto, vai ficar aqui a disponibilidade. Vocês depois, se quiserem também algum tema, a gente volta com o Lisanca, ou volta com outra pessoa, né, com outro convidado, ou uma nova temática. Então, eu agradeço profundamente do coração a todos que participaram, os amigos, colegas, alunos, colegas professores, colegas coordenadores, gestores, e dizer que tudo vai passar, vamos ficar em casa. Quem pode ficar em casa pode, não é? E quem não pode sair, cumpra todo o protocolo de segurança. Então, ó, um grande abraço no seu coração, um beijo também no seu coração. Eu agradeço e encerro por hoje, né? Por esse momento, a nossa live sobre o impacto, né, do isolamento social na aprendizagem dos nossos estudantes. Muito obrigado, fiquem com Deus, tenham uma boa noite.